Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe você demais, sua casa, sua família. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Então, coloque o Senhor no centro da sua vida. Priorize a Deus. Dê prioridade a Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Honre o Senhor. Olha, ainda recente eu respondi a alguém que estava reclamando que as coisas não estavam caminhando como a pessoa desejava e disse: então, eu não entendo por que as coisas não estão acontecendo. Eu disse: você não está priorizando a Deus como você já priorizou. Quando você priorizava Deus, você não via as coisas fluírem? A pessoa disse sim. Então você tem a resposta. Você tem se acomodado. Você está entrando numa zona perigosa. Deus não tem sido a sua prioridade. E a pessoa disse: é verdade. Ela disse: tem razão. Eu não tenho a mesma fome por Deus. Então, está aí a resposta. Talvez a resposta para algumas perguntas é essa. Você não tem a mesma fome por Deus. Sua fome mudou. Porque a gente não perde a fome. Se eu não tenho mais fome por Deus, é porque eu estou com fome de alguma coisa. E se Deus deixa de ser a minha prioridade, eu não vou ver a minha vida caminhar como eu poderia ver, porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas que eu preciso serão acrescentadas. Após eu priorizar a Deus. Então, se eu não priorizo a Deus, né? E a pessoa ainda, olha só, ela contando, é verdade. Eu deixei de ir ao culto para passar no mercado, com a desculpa que eu não ia ter outro dia. E olha só, exatamente no dia que a pessoa fez isso, ela disse: foi esse um inferno. E ainda para acabar de completar, eu chego no estacionamento, bateram no meu carro. E olha, a pessoa mesmo disse, e na hora eu tive um entendimento. Isso aconteceu porque eu estou no lugar errado. Eu tinha que ter dado prioridade a Deus e a graça do Senhor e estar sobre mim para que eu pudesse fazer o que eu preciso num outro momento. A pessoa deixou de estar num culto de domingo para fazer uma viagem. Disse: tudo deu errado. Não tive realização, não foi bom, não foi gostoso. E eu vi que é porque eu fiz um negócio que eu não podia fazer. Deixei Deus, né? Deixei Deus para depois, né? E segundo plano. E a gente não pode fazer isso. Não faça isso. Tenha isso vivo dentro de você. Você quer que a sua vida ande, mantenha Deus no centro. A prioridade da sua vida tem que ser Deus. Tudo que você fizer tem que ser com base na vontade de Deus, priorizando a Deus, honrando a Deus. Se nós queremos uma grande vida, Deus tem que ser a nossa prioridade. Tem uma história, a história de Ana, é uma história muito interessante. A Ana era crente, a Ana ia para o templo com a ideia de adorar o Senhor.
Mas Deus não era a prioridade da Ana. A Ana tinha um Deus. O problema da Ana, a esterilidade da Ana era o Deus da Ana. Então a Ana não adorava o Senhor. Ela ia com a ideia de adorar, mas não adorava. E adoração é entrega. A Ana só pensava no problema, chorava pelo problema, não comia por causa do problema, não adorava Deus por causa do problema, não era grata pelo marido que ela tinha. Ela não via nada de bom na vida dela. E olha só, quando a Ana não frutificou, porque quando você não frutifica, você atrai mais problemas para a vida. Mas como que a Ana ia frutificar se internamente a Ana era imatura? Deus não era a prioridade da Ana. Como? Eu sou crente, mas Deus não é minha prioridade. Ana viveu assim. Ana tinha uma atitude ingrata. A Bíblia diz, em tudo dai graças. A Ana não dava. Então ela tinha uma atitude ingrata. Ela tinha um comportamento vitimista. E ela acabou atraindo um problema maior para a vida dela, que foi a Penina. Porque quando ela não frutificou, a Bíblia fala que Eucana amava a Ana. Mas ele precisava, isso sempre foi muito importante, né? Ter uma descendência. Então é visível que ele pegou a Penina, uma outra esposa, para que ele pudesse ter filhos. E a Penina agora humilhava a Ana, pesava a vida da Ana. A Bíblia fala que ela era rival. E ela rivalizava, ela atormentava a vida da Ana. Ou seja, a atitude da Ana em relação ao problema atraiu um problema maior para a vida dela. Porque quando você tem uma atitude imatura diante das situações, você não vai trazer solução, porque Deus não responde chororô, lamentação, ingratidão. Deus responde fé. Ela não teve uma atitude de fé, ela atraiu um problema maior ainda para ela. Que agora, além da esterilidade, ela tinha uma Penina que gerava e jogava na cara dela a esterilidade dela. Você está vendo? Ou seja, a vida da gente não melhora. Porque eu agora tenho um problema e eu quero chamar a atenção de todo mundo com o meu problema. Olha o que eu estou passando, olha a minha luta, olha isso e aquilo. Não. Eu tenho que me levantar e fazer aquilo que não é comum. Porque o que a Ana fez durante uma vida inteira foi o comum do comum. Chorar porque eu tenho um problema, lamentar, não comer, me deprimir. É o comum. Qualquer pessoa na face da terra pode dar essa resposta. O que a Ana fez quando ela teve vitória foi o sobrenatural, foi o incomum. E foi por isso que ela teve vitória. Então, se eu fizer a mesma coisa que eu sempre fiz, eu vou ter o mesmo resultado e vou piorar. Eu vou só agravar. Mas se eu tiver um comportamento de fé e, assim, demolir aqueles altares que eu levantei, aqueles deuses que eu criei, e colocar Deus como a prioridade da minha vida, tudo na minha vida vai girar em torno de Deus, da vontade de Deus, vou ter fome por Deus. A Ana não tinha fome por Deus. Ela tinha fome pela vitória dela. E eu preciso ter fome por Deus.
então eu vou ter vitória. Claro que eu tenho que desejar a minha vitória. Mas eu tenho que querer Deus e dar prioridade a Deus em primeiro lugar. Então, olha aqui. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Esse homem era um adorador do Senhor. Ele subia, ele ia para esse lugar alto com um único objetivo: adorar o Senhor. Não importava a distância, a dificuldade, ele pegava a família dele, levava toda a família para a igreja, subia, ia para o lugar alto para adorar. Então, aqui nós vemos um homem muito sábio, um homem comprometido com Deus e um homem que trabalhava pelo bem da família. Então, ele subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Esse homem era um adorador e um homem que sacrificava para Deus. Um homem raro, né? Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E olha que Hofni e Finéias, assim, foram sacerdotes corruptos, terríveis. E a fama deles corria. E observe que Eucana olhava para Deus. Porque se Eucana fosse olhar para os sacerdotes, ele não faria um sacrifício desse. Então aqui tem uma mensagem para mim, assim, que me ensina demais. O olhar dele estava onde? Em Deus. A despeito desses sacerdotes serem corruptos, imorais, eu tenho com Deus. E eu vou levar minha família. Então ele adorava, ele sacrificava, mesmo tendo como sacerdotes homens imorais, corruptos. Esse homem sabia dividir. Eu vou para buscar Deus. E a fama deles, a Bíblia fala que a fama corria. E com certeza Eucana sabia muito bem da fama deles, do que eles faziam. Mas ele não se prendeu aos erros dos sacerdotes. Quer dizer, o erro deles não vai me influenciar. Não é porque eles estão errados que eu vou fazer o errado também. Eu agora abandono tudo, não adoro a Deus, não busco a Deus, por causa de Hofni e Finéias. Eles escolheram, podendo fazer a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Eli, o pai deles, é um omisso. Mas eu vou adorar, vou sacrificar o Senhor, vou levar minha família para fazer também. Incrível, incrível. Então, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então a Ana não tinha os filhos que ela tanto queria, mas ela tinha um marido que cobria, que a amava e que dava a porção dobrada por ela. Isso é muito forte. Mas nada
mexia com a Ana, isso não impactava a Ana, é como se a Ana não visse. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Porque ela tinha uma atitude estéril internamente. Ela era infrutífera internamente. E o Senhor estava testando a Ana, esperando que saísse uma coisa diferente. Porque enquanto o Deus da Ana fosse frutificar, ela vivia em torno disso. Então, se ela não frutificava, se ela não tinha filhos, então ela não vivia. Então, a vida dela só girava em torno disso. Era uma atitude errada. Um comportamento errado, uma resposta errada. E o Senhor queria que saísse uma outra coisa dela. E enquanto não saiu, ela não viveu a vitória dela. Que é isso que a pessoa tem que entender. Todo mundo tem que entender. Enquanto Deus não se torna a prioridade da nossa vida, enquanto não sair de nós a atitude certa, o que saía de Eucana? O que saía? Apesar dela ser estéril, ele amava ela. Ele dava porção dobrada por ela. Agora, a Ana não. Ela era estéril e ela não via mais nada, não valorizava mais nada. Ela não via nada. Porque o comportamento dela era o mesmo. Porque eu não tenho isso, então eu não tenho nada. Eu não vejo mais nada. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Quer dizer, se aproveitava disso. Dia e noite, essa mulher, aqui ó, a Penina, continuamente. A vida era provocar a Ana, era humilhar a Ana. Tá aí, você é seca, você não tem bênção, Deus não está com você. E ao invés da Ana dar uma resposta de fé, a Ana dava essa resposta aqui, ó. E isso acontecia ano após ano. Ano após ano. Por anos, a Ana viveu a mesma coisa. Mas por anos, a Ana fez a mesma coisa. Parece que isso não entra, né, na cabeça das pessoas. Você está falando, enquanto você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Para de fazer a mesma coisa. Até quando você vai fazer a mesma coisa que você sempre fez? Vai falar do mesmo jeito, ter as mesmas reações, ter o mesmo comportamento. Até quando vai sair de você a mesma coisa? Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Quer dizer, a mulher está indo para a igreja e a outra só provoca. O que você vai fazer lá? Você é uma seca, você não frutifica, não muda nada, sua vida não muda. Com certeza, é o que a Penina falava para ela. Você vai fazer o que lá? Não está adiantando nada, sua vida não muda. E aí a Ana não comia, só chorava. O que a Ana fazia? Qual era a resposta para o problema? Para as provocações da Penina? Chorar e não comer. Chorar e não comer. Eucana, seu marido, lhe perguntava a Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha, esse homem lutava, hein? Você vê que ele está preocupado. Ana, eu não quero você assim. Ana, para de chorar. Ana, come. Ana, não fica assim. Ana, não é o fim do mundo. Eu estou suprindo você. Eu te amo, meu bem, não fica assim. Mas não tinha jeito. A Ana chorava e não comia, e se deprimia, e só tristeza. O olhar triste, triste, triste. Ela teve vitória vivendo assim? Não. Não. Porque Deus não responde choro.
Deus não responde tristeza. Deus não responde greve de fome. Deus responde fé. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, opa, ela fez algo diferente agora, não fez? Ela já teve uma atitude diferente. Ela agora comeu. Aquilo ela começou a pensar, o Senhor, a palavra começou a entrar. Aquilo ela olhou e pensou assim, não, eu não vou sair daqui. Mais um ano do mesmo jeito. Eu não vou enxugar gelo mais. Eu não vou mais aceitar isso aqui. Mais um ano do mesmo jeito? Não. Eu não vou aceitar. Eu vou mudar minha vida. Eu não quero mais esse resultado. Se eu continuar sendo a mesma Ana, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento, eu não vou ter vitória. Eu estou perdendo meu tempo. Eu venho aqui todo ano para chorar e não comer. Eu não faço o que eu tenho que fazer e a minha vida não sai do lugar. Então agora, ó, ela terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aquilo era a prova que ela tinha se levantado aqui, algo mudou. Ela sofreu uma renovação, a mente dela mudou. Ela parou de pensar pequeno. Ela começou a pensar grande. Eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz. Ela entendeu, Deus não tem sido o meu Deus. Esse problema tem sido o meu Deus. Deus não tem sido a prioridade da minha vida. Eu venho aqui, mas Deus não é a minha prioridade. Esse problema. Eu sou uma ingrata. O meu comportamento é imaturo. Eu estou dando a resposta errada. Ela se levantou. E com a alma amargurada, ou seja, ela ainda estava cheia de sentimentos ruins. Chorou muito e orou ao Senhor. Então agora ela fez o que ela nunca tinha feito. Ela teve uma atitude sobrenatural e não normal, natural. Ela não fez o que era comum. Ela passou por cima dos sentimentos e foi falar com Deus. Parou de chorar por chorar, agora ela foi chorar nos pés do Senhor. Ela foi fazer um negócio que ela nunca tinha feito. Parou de agir por sentimentos e foi agir por fé. E fez um voto ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, olha aqui para mim, eu tenho sido humilhada. E eu preciso de uma mudança na minha vida. E agora eu estou recorrendo ao Senhor. Eu sei que eu perdi muito tempo, muitos anos da minha vida, fazendo o que nunca funcionou. Mas eu sei que hoje o Senhor pode mudar a minha vida. Te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A Ana agora pega o que ela desejou uma vida inteira e diz assim, ó, o que eu sonhei, que eu chorei por anos, que foi minha prioridade, que foi meu Deus, eu estou entregando ao Senhor. Se o Senhor me der, eu vou entregar para o Senhor. No ano seguinte, a Ana estava amamentando o seu Samuel. Se você continuar lendo, ela viveu uma situação injusta com Eli, e ela deu uma boa atitude, ela teve uma boa atitude, deu uma resposta certa. Ela não entrou em rebelião. No dia seguinte, eles se levantaram. Ela já saiu dali, o rosto dela já era outro. Ela ainda não tinha a vitória dela, mas o rosto dela já tinha mudado, porque o coração mudou. No dia seguinte, a Bíblia fala que ela adorou junto com o marido. Foi para casa, Deus se lembrou dela. Ela engravidou. No ano, Deus deu a ela o Samuel, aquele que foi pedido ao Senhor. Ela teve o pedido dela respondido. No ano seguinte, ela estava com Samuel amamentando.
E depois, quando ela desmamou, ela levou ele para ser criado no templo e ele se tornou um dos homens mais incríveis que a Bíblia apresenta. E a vida dela mudou. Ela teve outros filhos. Você vê uma Ana admirável, um exemplo, uma mulher exemplar. A vida dela mudou quando ela se levantou e honrou a Deus e fez de Deus a prioridade dela. Entregou o Deus dela para Deus e abraçou o Senhor como Senhor da vida dela. Levante-se. Faça algo que você nunca fez. Levante-se. Derruba tudo isso, esses deuses. Abraça a palavra do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar. Honra o Senhor. Faça o que você nunca fez. E você vai ver o tamanho da virada. Você vai ver a vitória da sua vida. Ana rompeu. Levanta. Faça o que você nunca fez. Tenha uma atitude sobrenatural. E você vai ver o tamanho da glória que você vai atrair para a sua vida. Você vai viver o sobrenatural. Você vai viver a glória de Deus se hoje você se levantar crendo nesta palavra. Entenda o que o Senhor está falando com você e vai, rompa. E você vai ver a glória de Deus como você nunca viu. Você vai frutificar muito, vai crescer, vai se tornar um referencial. Você vai se tornar um exemplo, uma pessoa de impacto. Você vai impactar muitas pessoas. Porque quando a gente se levanta e tem uma atitude de fé, quando nos levantamos em fé, temos uma atitude de fé, respondemos com a fé, nós vivemos o que nós nunca vivemos. Você vai viver, se você entender isso hoje. Deus tem essa vitória para você. É tempo de você vivê-la. Levante-se, responda com a fé e você vai viver o seu milagre. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida maravilhosa, querida, que está comigo. E que essa palavra tenha vestido essa pessoa, tomado a vida dela. Que ela creia, meu Pai. Que ela haja como a Ana, quando a Ana se levantou. Não a Ana que só chorava e não comia, que alimentava ingratidão e vitimismo, mas a Ana que se levantou com uma atitude corajosa, cheia de fé. Porque é assim, rompendo, tendo atitudes sobrenaturais, respondendo com a fé que a nossa vida é transformada. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de vitórias, eu tomo posse do sobrenatural, eu tomo posse de mudanças, eu tomo posse da glória do Senhor aqui. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, corajosa. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas já tenham se levantado com uma atitude de fé. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém. E amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos, onde eu vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue sua família e venha. Vai ser um prazer recebê-los, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.